Olá pessoal, o nosso PET volume 6 vai falar de equação polinomial do segundo grau ou equação quadrática. Primeira semana vai falar justamente de uma equação do segundo grau, né? Ou eu também posso chamá-la de equação quadrática. Pessoal, do segundo grau, porque o x está elevado ao expoente 2. E a equação do segundo grau, ela assumia esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ela é do segundo grau, porque o x está elevado ao expoente 2. Nós estudamos a equação do primeiro grau, onde o x não tinha expoente, né? O x, quando ele não tem expoente, é como se fosse 1 em cima dele, certo? Como aqui o expoente é quadrado, nós temos uma equação do segundo grau, certo? E ela assume o formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero, onde, pessoal, o a e o b e o c são números. Então, não vai vir na forma de a, b e c. A, b e c são números. E o a não pode ser zero. O a é o único que não pode ser zero. Por quê? Se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero, porque qualquer número vezes zero, qualquer letra vezes zero é sempre zero. Se zerar, eu não tenho equação do segundo grau mais, né? Então, por isso que o a não pode ser zero, porque se zerar, eu não vou ter uma equação do segundo grau. Então, pessoal, nesses exemplos aqui, nós vamos identificar os coeficientes a, b e c dessa equação do segundo grau. Lembrando que o coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado. Nessa equação aqui, 3x ao quadrado mais 2x mais 1, quem acompanha o x ao quadrado é o 3. Então, significa que o coeficiente a, que está acompanhando o x ao quadrado, vale 3, certo? B é o coeficiente, ou seja, é o número que acompanha o x. O número que está acompanhando o x nessa equação é o número 2. Então, B é igual a 2. C é um número independente, é chamado de termo independente, ou seja, ele está sozinho, ele não acompanha letra nenhuma. Quem não acompanha letra nenhuma nessa equação aqui é o número 1. Então, C é igual a 1, certo? Então, identifiquei os coeficientes A, B e C. Na letra B, temos a equação x ao quadrado menos 2x igual a zero. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado é o 5, então A é igual a 5. B é o número que acompanha o x. Quem está acompanhando o x é o menos 2, eu não posso esquecer o sinal de menos. Quando é positivo, não tem necessidade de colocar, porque o número por si só já é positivo. Então, quem acompanha o x é o menos 2. Então, o B é menos 2. C é o termo que está sozinho, ou seja, o número sozinho. Então, eu não posso olhar o zero, porque eu tenho que analisar antes do sinal da igualdade, ó. Toda a equação do segundo grau é igualada a zero, eu tenho que analisar antes do sinal de igual. Eu não tenho nenhum termo sozinho. Então, quando eu não tenho termo sozinho, o C é zero. Quando não aparece nenhum número sozinho, que no caso seria a letra C, o C é zero, ok? No último exemplo, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Opa, professor, não tem nada aqui. Toda vez que não tem nada, quem o acompanha é o número 1. Então, toda vez que a letra está sozinha, quem o acompanha é o número 1. X ao quadrado é o mesmo que 1x ao quadrado. Então, A é igual a 1. B é o número que acompanha a letra x. Não tem nenhum número que acompanha a letra x, porque nem letra x eu tenho aqui. Se eu não tenho a letra x, né, aqui, significa que o B é 0, porque não apareceu, certo? C é o número que está sozinho, ou seja, que ele não acompanha letra nenhuma. Quem não acompanha letra nenhuma é o menos 9, então C é igual a menos 9. Nosso foco vai ser estudar as equações quando B é igual a 0, né? Lá no PET está falando isso, eu sei que vocês leram, que vocês copiaram, né? Eu acredito que sim, certo? Então, quando B é 0, a equação quadrática assume a forma de ax quadrado mais c igual a 0. Por quê? Porque não apareceu o termo B. Então, o nosso foco agora principal é estudar essa equação reduzida. Essa aqui é a equação completa, com todos os termos A, B e C.
E agora nós temos a equação reduzida, onde o b é zero, olha lá. Quando o b é zero, ele não aparece na equação, tá certo? Então, a equação vai assumir a forma ax² mais c igual a zero. Então, o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada, nenhum número acompanhando, quem o acompanha é o número 1, então a é igual a 1. C é o termo que está sozinho, que não acompanha letra nenhuma. Então, quem não acompanha nenhuma letra é o 5. Então, C é igual a 5. Aqui, como exemplo, na letra B, pessoal, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado é o 2. Então, A é igual a 2. C é o número que está sozinho. Quem está sozinho aqui é o 16. Então, C é igual a 16. Certo? Espero que tenham entendido. Seria muito interessante que vocês colocassem isso aí no caderno de vocês, como forma de estudo, viu? Pausem o vídeo, certo? Copiem no caderno os exemplos, voltem, assistam o vídeo novamente. Isso aí é muito importante para o entendimento de vocês. Quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, nós vamos encontrar as suas raízes. O que é encontrar as suas raízes? Encontrar o valor do x. Então, resolver uma equação é encontrar as suas raízes. As raízes são justamente os valores do x. Por que eu falo dos valores? Porque como a equação é do segundo grau, nós vamos ter duas raízes, ou seja, dois valores para o x, certo? A equação do primeiro grau eu tinha uma única raiz, ou seja, eu encontrava um único valor para o x. Como a equação é do segundo grau, eu vou encontrar duas raízes, ou seja, dois valores para o x, certo? O exemplo traz aí um terreno, né, que tinha lá x², né, de x, medindo x de lado, né, e a área é lado vezes lado, né, x vezes x dá x ao quadrado, né, no caso era um quadrado, meu desenho não tá legal, mas no PET tá tranquilo. Então, foi sugerido que aumentasse 90 metros quadrados lá para que a área chegasse a 414, certo? Então, a gente monta uma equação. O tamanho que era original do terreno, x², mais os 90 metros quadrados, tem que dar 414, né? Aí eu quero saber aí quanto que media o lado do terreno, certo? Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem que, objetivo, encontrar os valores de x, não é isso? Então, eu vou isolar o x² é igual a 414. O 90 está positivo, passa para lá, negativo, certo? X² é igual a 414 menos 90, se eu não me engano, é 324, né? Então, pessoal, o meu objetivo, não cheguei no meu objetivo. 324 é a área aqui, né? Eu quero encontrar o valor do x, a medida do lado do terreno. Então, eu tenho que sumir com esse quadrado aqui. Eu sei que a inversa da potência, pessoal, é a raiz. Então, agora eu vou trabalhar com raiz. Para eu tirar o quadrado, aqui, ó, para eu tirar o quadrado do expoente, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte. Para eu sumir com esse quadrado, se eu tenho uma potência, se tem expoente é potência, a inversa da potência é a raiz. E se eu tenho igualdade, né? Uma igualdade é um equilíbrio. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, para eu sumir aqui com o expoente, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Porque eu tenho uma igualdade, tem que manter o meu equilíbrio, certo? Extraiu a raiz quadrada de ambos os lados, né? Vou extrair a raiz quadrada do x² e vou extrair a raiz quadrada do 324. Propriedade radical, né, pessoal? Isso aqui nós deveríamos estudar com uma introdução no 9º ano, mas o PET tá meio assim, né? Cheio de coisas que precisariam ser vistas anteriormente, né? Que são exercícios lá do 9º ano, mas tudo bem, né? Vou ensinar agora para vocês, certo? Ó, para eu sumir, quando eu tenho o expoente igual ao índice, porque a raiz é quadrada, ela não aparece, mas eu tô colocando para vocês enxergarem. Toda vez que a raiz é quadrada, o índice é 2, se o expoente é 2, como propriedade radical, eu posso cortar o expoente e o índice, sobra só o x, que é justamente o valor que eu quero. E agora eu quero extrair a raiz quadrada de 324, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dê 324, e esse número é 18, certo? Então, o lado do terreno é 18.
Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos duas raízes? Então, pessoal, sempre que vocês forem extrair as raízes, nós temos que considerar a positiva e a negativa, certo? Então, mais ou menos, né, 18. Só que vai ter um outro porém, né? O que seria esse outro porém, pessoal? Não existe medida negativa. Se eu tivesse resolvendo uma equação normal, se não tivesse um desenho aqui, certo? Se fosse só uma equação, como é do segundo grau, eu sempre tenho que considerar a positiva e a negativa. Por quê, professora? Olha, se vocês analisarem, mais 18 ao quadrado é mais 18 multiplicado por ele mesmo duas vezes, não é isso? Mais vezes mais é mais, 18 vezes 18, 324. E menos 18 ao quadrado também dá 324, porque é o menos 18 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Menos vezes menos é mais, 18 vezes 18, 324. Então, tanto a positiva quanto a negativa dá como resultado 324. Isso se eu não tivesse desenho, mas aqui eu tenho desenho, estou trabalhando com medida. E não existe medida negativa. Então, a negativa aqui a gente descarta, certo? Nós vamos trabalhar apenas como resposta a positiva. Por quê? Porque se trata a medida de terreno, né? Se é medida, pessoal, não existe medida negativa, certo? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou ensinar como vocês encontram raízes grandes, né? Tipo a 324. Mas no exercício que vocês vão fazer, vocês vão usar isso aqui que eu expliquei. Só que lá no exercício não se trata de medida, então vocês vão considerar a positiva e a negativa, não vai descartar a negativa, certo? No exercício 1 lá, vocês vão fazer do jeito que eu expliquei aqui, tudo bem? Não vai precisar descartar, porque a gente não tem medida, então a negativa não é descartada. E temos sempre duas raízes, porque eu expliquei aqui pra vocês, né? Porque tanto a positiva quanto a negativa satisfaz, tá certo? Aí, como a gente não vai ter números muito grandes, vai estar tranquilo. Quando aparecer números muito grandes, eu vou ensinar vocês a descobrirem sem precisar de ficar por tentativa e erro. Tudo bem? Qualquer dúvida podem me perguntar.